irmãos. Bom dia para você, vamos me assistir nesse domingo. O evangelho desse domingo está em São João, capítulo 21, versículos do 1 ao 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos seus discípulos, junto ao lago de Tiberíades. Manifestou-se deste modo. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros dois dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Responderam-lhes eles: Também nós vamos contigo. Partiram e entraram na barca. Naquela noite, porém, nada apanharam. Chegada a manhã, Jesus estava na praia. Todavia, os discípulos não o reconheceram. Perguntou-lhe Jesus: Amigos, não tendes acaso alguma coisa para comer? Não. Responderam-lhes. Disse eles: lançai a rede ao lado direito da barca, e achareis. Lançaram-na, e já não podiam arrastá-la por causa da grande quantidade de peixes. Então, aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Quando Simão Pedro ouviu dizer que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se às águas. Os outros discípulos vieram na barca, arrastando a rede dos peixes, pois não estavam longe da terra, senão cerca de 200 covados. Ao saltarem em terra, viram umas brasas preparadas e um peixe em cima delas, e pão. Disse-lhe Jesus: Trazei aqui alguns dos peixes que agora apanhastes. Subiu Simão Pedro e puxou a rede para a terra, cheia de 153 peixes grandes. Apesar de serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: Vinde comer. Nenhum dos discípulos ousou perguntar: Quem és tu? Pois bem, sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e lhes deu, e do mesmo modo o peixe. Era esta já a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos, depois de ter ressuscitado. Tendo eles comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, amastes mais do que estes? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes outra vez: Simão, filho de João, amaste-me? Respondeu-lhes: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta os meus cordeiros. Perguntou-lhes pela terceira vez: Simão, filho de João, amames-me? Pedro entristeceu-se, porque lhes perguntou pela terceira vez: Amas-me? Aí respondeu-lhes: Senhor, sabes tudo, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo, quando eras mais moço, cingias-te e andava aonde querias. Mas quando fores velho, entenderás as tuas mãos, e o outro te cingirá e te levará para onde não quereis. Por essas palavras, ele indicava o gênero de morte com que havia de glorificar a Deus. E depois de assim ter falado, acrescentou: Segue-me. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos, esse evangelho vem nos falar aqui três tópicos principais. O primeiro tópico principal é que, logo, os discípulos, quando Jesus perguntou se tinha alguma coisa para comer, eles falaram nada. Eles falaram que não tinha nada, mas eles não reconheceram quem era aquele homem que tinha perguntado a eles se tinha alguma coisa para comer ou não. E muitas vezes acontece com nós. Jesus vem ao nosso encontro, mas nós não reconhecemos o Senhor quando Ele vem nos visitar.
Muitas vezes nós não reconhecemos a visita de Jesus na nossa vida. Foi igualzinho o evangelho desse sábado que eu falei para vocês. Muitas vezes Jesus vem nos visitar, mas nós não reconhecemos a visita do Senhor na nossa vida. Nós não reconhecemos a sua face. Tem muitas vezes, mesmo nós tendo fé, nós fica com aquela dúvida, nós não acreditamos em Jesus, nas suas palavras. Igual aqui, igual foi aqui nesse tópico. No segundo tópico, Jesus pede os discípulos, lançai a rede do lado direito do barco e apanharão muito. Jesus também nos chama para ser pescadores de homens. Também os discípulos nessa hora, eles não acreditam que em Jesus, quando ele manda eles lançar a rede do outro lado direito, e quando eles falam, lançar a rede do lado direito, nós já lançou faz meia hora e não apanhamos nada. Que diferença isso faz? Mas eles tentou e conseguiu apanhar uma quantidade de peixes que eles nem imaginavam. A mesma coisa de nós. Muitas vezes nós não acreditamos em Jesus. Nós não reconhecemos a face de Jesus e não acreditamos nas suas palavras. Muitas vezes nós não acreditamos em Jesus Cristo, nós não reconhecemos a sua face e não acreditamos nas suas palavras. E tem vezes que nós ficamos querendo os milagres que aconteçam, mas nós não acreditamos nas palavras de Jesus. Depois que os discípulos acreditou, apanharam muitos peixes. Aí entra o segundo tópico principal. Jesus, ele chama os discípulos para eles pescar essa quantidade de peixes. Jesus também nos chama para ser esses pescadores de peixes, mas não de peixes normais, mas sim de almas, como pescadores de almas. Jesus nos dá esse poder para pescar almas, e pescar almas não só com redes, mas com redes através da palavra de Deus. Jesus nos chama para nós ser esses pescadores de almas vivas. Tem tantas almas nesse mundo perdendo aí, nesse mundo, indo para o caminho do pecado, para o caminho da perdição, para o caminho do vício, do egoísmo, da malvadeza, também vício de drogas, maconha, entre outras coisas. E Jesus nos chama para ser esses pescadores de almas, igual foi esses discípulos que pescou tantos peixes. Jesus também quer ver nós pescar muitas almas. Jesus, ele dá esse poder para nós através da sua palavra, para nós pescar essas almas. Mas nós devemos que reconhecer a face de Jesus. Nós devemos que reconhecer a face de Jesus, reconhecer o seu chamado, para depois de reconhecer o seu chamado, nós partir para essa evangelização e pescar essas almas com a palavra de Deus, com essas almas que estão perdidas nesse mundo, para pescar essas almas para o caminho de Deus. Jesus está nos chamando para ser esses pescadores. E por fim, logo Jesus faz essa pergunta a Pedro: Simão Pedro, tu me amas mais do que estes? Simão Pedro fala: sim, mestre, eu te amo. E Jesus pede então: apacenta as minhas ovelhas. E Jesus pergunta essas 3 vezes a Simão Pedro. E na terceira vez ele fica triste. Mas Jesus, ele pergunta para testar a fé de Pedro. É a mesma coisa de nós, para testar a nossa fé. Se nós cremos em Jesus, Jesus nos pede: apacenta essas minhas ovelhas. É a mesma coisa que Jesus hoje nos fala. Se nós amamos Jesus, ele então nos pede para nós apacentar as ovelhas dele. E apacentar essas ovelhas através da palavra de Deus, apacentando essas ovelhas, guiando elas no caminho da salvação, trazendo elas para o caminho de Jesus, para a igreja, que é a casa do Senhor, através da palavra de Deus. Jesus nos pede, se nós amamos ele, para nós apacentar as ovelhas deles. E apacentar essas ovelhas através do quê? Através da palavra de Deus. E apacentar quais são essas ovelhas? Essas almas que estão nesse mundo perdido, indo para o caminho da perdição, das drogas, do pecado e o egoísmo, entre outras coisas. Jesus pergunta a Simão Pedro 3 vezes. Jesus também nos pergunta 3 vezes. Então, se nós amamos Jesus Cristo, Jesus então nos pede para nós apacentar essas ovelhas. Então, que nós então comece a evangelizar, a apacentar essas ovelhas nesse mundo, por amor a Jesus Cristo, e por chamado de Jesus Cristo, acolher o chamado de Jesus como discípulo, e por amor a Ele e a nós mesmos. Então é isso que o Evangelho hoje vem nos ensinar, esses 3 tópicos principais. Primeiro de todos, vamos reconhecer a face de Jesus. Vamos reconhecer a face de Jesus no nosso meio. Segundo, Jesus ele nos chama para nós ser esses pescadores de almas,
para Jesus, através da palavra de Deus, ser pescadores de almas para Jesus. E terceiro, Jesus fala, se nós amamos Ele, então Ele nos manda a nós apacentar as suas ovelhas, para ser pescadores de almas, apacentar as suas ovelhas e trazer para a casa do Senhor. Amém, irmãos? Ave Maria, cheia de graça, olha convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Deixa o like aqui quem não deixou, se inscreve no meu canal quem não é inscrito, ativa o sininho para receber os vídeos diários da Palavra de Deus. E um bom dia para você, vão me assistir esse domingo. Louvado seja nosso Jesus Cristo, para sempre seja louvado nossa Mãe Maria Santíssima.